pessoas, estamos aqui mais uma vez juntos no nosso canal Ser Espírita para trazer um pouquinho mais da nossa doutrina e dessa vez nós escolhemos um tema um tanto quanto complexo, mas eu tenho certeza que vai ajudar a esclarecer bastante a gente sobre, afinal, o que vem a ser esse Ser Espírita. E o tema que a gente escolheu é reencarnação. E logo para a gente começar a falar de reencarnação, é importante que a gente coloque a diferença entre reencarnação e ressurreição. Que o Espiritismo muitas vezes foi até acusado por outras correntes religiosas de estar simplesmente pegando dogmas já existentes e dando outros nomes, outras concepções, divergindo daquilo que é o correto ou que o mestre nos trouxe como ensinamento e conhecimento. Mas, na verdade, ressurreição, dentro do conceito dessas próprias correntes religiosas, significa você renascer no próprio corpo que você viveu enquanto você esteve aqui no planeta Terra. Ou seja, nós morremos, permanecemos na espiritualidade, em um determinado momento Jesus retornará e todos aqueles que acreditaram na sua palavra, na sua verdade, serão considerados os eleitos pelo Mestre para assumirem o seu lugar no reino de Deus. E esses eleitos, nessa determinada ocasião, retornarão aos mesmos corpos que eles tiveram enquanto vivos. Isso é ressuscitar, é você voltar a nascer no mesmo corpo que você viveu anteriormente. Nós não estamos aqui para discutir se isso é possível ou se não é possível. Não é o nosso papel e a gente nem tem capacidade para isso. Agora, reencarnação é exatamente voltar a viver na carne, no plano físico, mas em um novo corpo, em uma nova identidade, com uma nova família, com novos objetivos, com novas tarefas, totalmente diferente daquelas que nós tivemos em uma vida anterior. É voltar a viver no plano físico. Se a gente está voltando a viver no plano físico, quer dizer que a gente já viveu no plano físico. Se você acredita em reencarnação ou não acredita em reencarnação, isso é outra coisa. O que a gente está aqui hoje e nos próximos vídeos é para explicar para você o que é essa reencarnação. E talvez abrir um pouquinho a mente, abrir um pouquinho a possibilidade de isso pode ser verdade. E dentro dessa concepção que a gente pretende trazer espírita da reencarnação, é importante a gente voltar um pouquinho e falar um pouco da história, de como a doutrina surgiu e dentro dela esse pilar, esse alicerce que vem a ser a possibilidade de termos várias existências aqui no plano físico. Havia naquela época uma outra corrente que defendia a reencarnação que se chamava metempsicose, que era a possibilidade e a obrigatoriedade, tanto quanto a reencarnação espírita, de retornarmos ao plano físico para novas tarefas, para resgatarmos erros, mas tendo essa volta a possibilidade de ser efetuada em corpos de animais. Ou seja, hoje eu estou aqui bonitinho, ou mais ou menos bonitinhos, aí é conceito de cada um, e ao morrer, dependendo dos meus erros, eu poderia voltar no corpo de um animal, exatamente como uma punição, até mesmo como uma planta. Também não estamos aqui para discutir veracidade ou não. Isso a gente, se estudar a fundo a doutrina espírita, a gente vai ver que, pela razão, isso é uma coisa praticamente impossível de se acontecer, mas não entrando no mérito, a diferença da reencarnação espírita é que nós voltaremos, já estivemos, estamos e retornaremos apenas no corpo humano. O homem é um ser à parte da natureza. Então, não há possibilidade, dentro da concepção espírita, de retornarmos ou reencarnarmos em corpos que não sejam humanos.
Importante também saber que a reencarnação, ela não é uma invenção espírita. A reencarnação, ela não surgiu ao mesmo tempo que o espiritismo. A reencarnação já era defendida, já era aceita, e é aceita até hoje, por vários povos, como os hindus, como os egípcios, como os gregos, até mesmo na Europa, com os celtas, com os druidas, antigos povos que formavam a região da Europa hoje, já aceitavam e acreditavam a reencarnação, as várias existências, como o conceito evolutivo do ser humano. Até mesmo a Igreja Católica, por ter origem judaica, e os judeus também aceitam a reencarnação, no seu início, durante praticamente 5 séculos, tinha a reencarnação como algo natural. Apenas em um dos seus concílios, um dos seus encontros para determinar dogmas e o que é certo e o que é errado, aproximadamente no ano de 553, que a teoria da reencarnação se tornou uma heresia e daí para frente não mais aceita pela Igreja Católica. Isso se perde no tempo, isso se perde na história e as informações passam a ser de tal maneira manipuladas que a gente acaba achando que reencarnação é uma coisa moderna, mas na verdade a reencarnação ela sempre esteve na base da maioria dos povos do nosso planeta, inclusive indígenas de várias regiões do mundo inteiro têm a reencarnação como algo natural. E o Espiritismo veio simplesmente trazer essa lei natural para a nossa atualidade, para a nossa existência de hoje, para a gente conseguir compreender quem nós somos, quem nós já fomos e onde a gente pode chegar. O catolicismo, quando ele tornou a reencarnação, aspas, ilegal, ele trouxe para nós, também copiando antigas religiões, principalmente as pagãs, do conceito do céu e do inferno. Ou seja, se você é bom, se você é correto, se você segue as regras impostas principalmente pela Igreja, que representa essas regras, você vai para o céu, você vai para o paraíso, você terá todos os benefícios que o bem traz, que a felicidade proporciona. Em contrapartida, se você não age de acordo com os princípios que essa corrente religiosa determina, você passa a estar do outro lado da moeda, que no caso é o inferno, de penas eternas, onde há sofrimento, onde há dor, para sempre, sem remissão, sem oportunidade de qualquer tipo de recuperação. Com o passar do tempo, a própria Igreja Católica precisou, até por pressão da evolução científica e de outras religiões, trazer uma nova concepção desse céu e de inferno. Foi quando surgiu o purgatório. O purgatório é uma criação da Igreja Católica que aparece aproximadamente pelo período da Idade Média. E ele vem trazer uma nova oportunidade, ele vem trazer uma opção para você não ir para aquele inferno, ficar sofrendo a vida inteira e ter uma esperança de um dia chegar no céu. Então, quando você pecou pouco, sabe? Não foi lá aquele mal, mas também não foi o santo que deveria ter sido, você ganhou uma oportunidade de ir lá naquele lugarzinho chamado purgatório, dependendo da oração daqueles que aqui ficaram, das missas rezadas, do desejo sincero de quem ama você e que está aqui no plano físico, juntamente com o seu arrependimento, você ganhou uma oportunidade de ir para o céu. Não estou aqui para julgar ninguém e nem para comentar, eu estou apenas trazendo fatos que a história e que qualquer livro pode apresentar. E dentro disso,
dessas possibilidades de céu e de inferno e de você ter até os 45 minutos do segundo tempo para se arrepender do que você fez, confessar e ir para esse céu, ou ter essa passagenzinha breve no purgatório, com o passar do tempo, infelizmente, aqui eu não condeno e nem critico religião, mas pessoas. A gente sabe que pessoas são pessoas onde elas estejam. Estejam no espiritismo, no catolicismo, são pessoas. A Igreja Católica, num determinado período da sua existência, ela se tornou com poderes de Estado. E dentro desses poderes de Estado, de comando, de dona da situação, ela passou a comercializar a sua ida para o céu ou o inferno. Missas, doações, heranças que aqueles que morriam deixavam para a igreja, fazia com que o seu lugarzinho lá no céu estivesse garantido. O seu lugarzinho no paraíso estivesse reservado, independente do que você tenha feito antes. Se no momento da extrema-unção, quando você estava prestes a morrer, você confessasse os seus pecados, você poderia ter a oportunidade de ter tudo perdoado por quem estava ali lhe atendendo e já ganhar esse paraíso. A concepção de certo e de errado se perde, de justiça, de igualdade de direito. Então, ganha força a parte positiva, ou seja, objetiva do que a gente vê da vida em relação ao que a religião vinha trazendo para nós. Foi nessa época, quando cresceu esse comércio em torno do céu e do inferno, que a Igreja Católica veio a perder força. Foi exatamente no final do século XIX e que as forças positivistas da ciência começaram a tirar o poder da Igreja, empurrá-la para longe das pessoas, e as pessoas, em vez de temer a Deus, começavam a descrer de Deus. E na Europa, no final do século XIX, isso ganhou uma força muito grande. E, coincidentemente, no final do século XIX foi quando surgiu o Espiritismo. O Espiritismo veio trazer informações e notícias que já eram consideradas extintas. Por isso ele foi tão perseguido na época, tanto pela ciência como pela religião. Ele veio trazer Deus, ele veio trazer espíritos, ele veio trazer a possibilidade dos mortos se manifestar e veio principalmente massificar a reencarnação. Ele fez ressurgir a reencarnação, algo que a Igreja Católica tinha deixado de lado, porque não era do seu interesse a possibilidade de você mesmo conseguir gerir o seu destino e fazer com que você buscasse uma renovação independente de quando isso fosse acontecer. É essa reencarnação que o Espiritismo defende e que eu pretendo trazer nos próximos vídeos para você. Os seus conceitos, os seus preceitos, aquilo que tem como lógica e como raciocínio para a gente entender o porquê que eu tenho várias existências e o porquê nessas várias existências eu posso melhorar, eu posso crescer, eu posso evoluir. Tomara que a gente consiga. Tomara que a gente permaneça junto. Fiquem em paz, fiquem com Deus.